Alunos, a minha tela está aparecendo para vocês. Me sinalizem, por gentileza. Bom, vamos lá então. Prezados alunos, então aqui eu venho trazer para vocês nessa proposta a revisão ali anual, que a gente vai estar trabalhando ali em cima desses componentes, certo? O que é importante para vocês é que vocês vejam os aspectos básicos. Eu vou dividir em duas partes, tá? Onde a primeira parte pega a óptica, eletricidade, resistores e consumo. Na segunda parte é o contexto mais moderno, que a gente está vendo, né? Que envolve ali então magnetismo, eletromagnetismo e física moderna. Então vamos avançar com a primeira parte, certo? Nesse primeiro contexto, iniciaremos por óptica. Então, o que a gente vai ter ali? Ó? É a parte da física que estuda ou evidencia fenômenos luminosos. Então, mexeu com qualquer coisa que se atribui à luz, o contexto que a gente vai estar trabalhando está devidamente vinculado à óptica, certo? Então, isso é uma configuração que a gente acaba trabalhando ali, que a gente já consegue estar sinalizando esses componentes. Eu consigo dividir em duas partes. Na parte da óptica geométrica, onde a gente vem para estar trabalhando ali a propagação da luz, alguns efeitos que acabam trabalhando ali, como reflexão, refração, certo? E temos ali a óptica física, que daí a gente vai ter ali uma configuração assim que precisa de mais leis da física, que elas consigam dar um suporte mais adequado para que a gente consiga compreender essas temáticas, tá? Mas o nosso foco é mais a parte da óptica geométrica. Então, o que vamos ter aqui? Ó? Primeira configuração, eu tenho um objeto primário luminoso, que é aquele que produz luz de uma maneira simples e direta, tá? Então, assim, o que a gente vai ter? Uma estrela, o sol, uma vela, um vagalume que acaba fazendo isso, tá? A gente vai ter o objeto secundário, que é aquele que, por sua vez, não produz luz, também de maneira simples e significativa, que a gente vai ter ali, ó. Então, eu tenho como exemplo madeira e tijolo, e entre outros ali. Se eu for analisar um conceito de um objeto secundário ou iluminado, eu posso abrir em três vertentes. Esse cara pode ser definido como transparente, que permite a passagem da luz, por exemplo, vidro liso ou pouca quantidade de água. Eu vou estar trabalhando ali com objeto translúcido, que a luz passa parcialmente, mas assim, vocês conseguem ter uma noção do que tem do outro lado, mas não consegue ver maiores detalhes. Um exemplo disso, aqueles vidros que são comumente utilizados em banheiro, certo? Ali na janela. Então você tem o vidro canelado, o vidro martelado, então você tem alguns fatores ali que acabam trabalhando desse meio, tá? Então a gente acaba trabalhando com essa sustentação que a gente vai ter ali. É um exemplo que é tijolos de vidro, então assim, você até consegue ter uma noção do que tem lá no outro ambiente, mas não consegue ter maiores detalhes a partir disso. E por sua vez, a gente tem o objeto opaco, que esse não permite a passagem da luz. Um exemplo, madeira, tá? A gente vai ter aqui, ó, princípios da óptica. Então, o que a gente vai ter ali? A luz se propaga em linha reta, que é o que a gente vai ter como representação. Segundo princípio que a gente acaba trabalhando, que é independente dos raios luminosos, onde a luz, ao se cruzar, possui propriedades independentes. Deixa eu voltar no primeiro princípio, que a luz se propaga em linha reta em meio homogêneo. A gente não está mexendo nada com gravidade ou envolvendo relatividade aqui. Conceito bem mais simples, tá? Terceiro princípio da óptica, reversibilidade de raio luminoso. Então, assim, que é o que a gente acaba utilizando em espelhos, certo? Bom, temos ali a ideia da luz, tá? Que é a maior velocidade da natureza, 300 mil quilômetros por segundo. E como consequência também temos ali a ideia da velocidade da luz. Aliás, desculpa, ano-luz, que é a distância percorrida pela luz ao longo de um ano. Para você evidenciar esse valor, basta você pegar 300 mil quilômetros por segundo vezes 60 segundos, que tem um minuto, vezes 60 minutos, que tem uma hora, 24 horas, que tem um dia, 365 dias, que tem um ano, você chegará aí 9 trilhões 460 bilhões de quilômetros. Então, isso é referência que a gente acaba trabalhando. Bom, bem rapidão ali, ó. O planeta Vênus encontra-se a 105 milhões de quilômetros do Sol. Se a luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo, determine o tempo que a luz solar demora para chegar até Vênus, no caso, saindo do Sol, certo? Então, o que a gente vai pegar? Aquela equação que vocês viram lá no primeiro ano, onde velocidade é igual a distância pelo tempo, eu desloco o tempo e a velocidade e alternando a localização deles ali. Então, eu quero saber o tempo. Então, vai ficar ali, ó, 105 milhões divididos por 300 mil. Atenção nessa questão para você não errar quantidades de zero, é fundamental isso, tá? Fazendo essa divisão, pessoal, simplificando os zeros, ó, eu vou pelo que tem menor quantidade, então embaixo tem 5 zeros, eu simplifico com 5 zeros de cima, então é bem mais fácil trabalhar com 1050 do que 105 milhões, e é bem melhor trabalhar com 3 do que 300 mil. E fazendo essa divisão, vocês vão chegar em 350 segundos. Muitas vezes você tem informação, mas é importante você refinar ela. O que você faz? Você divide por 60. Então, assim, ó, mas essa divisão precisa ser obrigatoriamente manual, porque se você fizer na calculadora, não vai dar certo.
porque você precisa do resto. Então, como que vai ficar? Que número que eu multiplico por 60 que chega perto de 350? Vai dar 5. 5 vezes 60 vai dar 300. 350 menos 300 sobra 50. O que que isso quer dizer? Que quando eu vou estar trabalhando ali, o número que aparece embaixo da chave, ele é a representação da quantidade de minutos que eu tenho inteiro, certo? E o meu resto indica a quantidade de segundos. Isso quer dizer que a luz demora 5 minutos e 50 segundos para sair do Sol e avançar até o planeta Vênus, certo? Então isso é referência. Por isso que se você fizer o cálculo na calculadora, isso aí vai dar 5.83333, vai chegar no número que você sai do nada, chega em lugar nenhum. Então faz manual, que aqui você precisa dele manualmente, ok? Vamos avançar ali, ó. Quando a gente vai estar trabalhando com a ideia, por exemplo, de um eclipse, pessoal, pegando a Lua como referência, a Lua ele é um objeto iluminado, ele não tem iluminação própria não, tá? Só a nossa estrela, o nosso Sol tem isso no sistema solar, então a gente vai ter essa configuração ali. E quando você envolve a ideia de eclipses, então a gente vai ter assim duas regiões, ou você tem a umbra ou você tem a penumbra. A região da umbra é o que você destaca como eclipse total, a região da penumbra é o eclipse parcial. Certo? Então, isso vai gerar a referência que a gente tem por intermédio de sistema de visualização. Então, você consegue fazer essa organização ali. Claro que você depende de 3 objetos celestes, né? O Sol, a Lua e a Terra, nessa configuração, para que você consiga ter um eclipse solar. Certo? Então, assim, ó, ali você tem algumas possibilidades ali por localização, dos pontos A, B, C e D, de onde você estaria vendo a ideia do eclipse solar, tá? Ali conforme a localização da Terra, basicamente, você acaba tendo. No ponto A, você acaba vendo o eclipse solar total, você vê a coroa solar, uma das imagens mais belas que tem ali. No ponto B, então, você acaba vendo ele de maneira parcial. Também no ponto C, você tem essa situação ali. Agora, se a Terra estiver um pouco mais afastada, quando ela estiver numa região ali chamado. Ai, fugiu o nome agora. Ai, gente, fugiu o nome agora. Mas quando a Lua está o mais afastado possível ali da Terra, então o que acontece? Ali, apogeu que você vai ter lá. Então, no apogeu, o que acontece? Você vê que a Lua passa, ocorre o alinhamento, só que assim, a Lua não consegue cobrir o Sol na sua totalidade. E esse eclipse é chamado de eclipse anelar, beleza? Então, é isso que a gente vai ter lá. Então, assim, nessa região chamada apogeu. Apo vem de longe, distante, assim, avançado, e já o terra, que a gente vai ter ali, certo? Então, a gente vai ter aqui, isso aqui, pessoal, uma imagem que foi pego da NASA, para que eu estou trazendo para vocês ali, que mostra o eclipse solar, porém sendo visto de fora do nosso planeta. Olha que imagem sensacional. Bom, e temos aqui, pessoal, agora o eclipse lunar. Então, o eclipse lunar também ocorre com alinhamento, só que dessa vez inverte os dois últimos, né? Então, temos o Sol, a Terra e a Lua avança para a sombra da Terra. Então, o que, que a gente vai ter ali? Ó? Na região que faz aquele cone que vai afinando, é a região da umbra, onde você vai ter o eclipse total. Se a Lua estiver naquela primeira fragmento de sombra, é a penumbra. Então, assim, você vê o eclipse, porém de maneira parcial. Quando você vê a ideia da Lua, então você vai ter assim, a justificativa para que você tenha que a Lua ali, ela é um objeto e esse objeto ele é iluminado, é que você consegue averiguar pelas fases dela, certo? Então aí você já consegue ter essa denominação. Se a Lua fosse um objeto luminoso, ela não teria fases, certo? Então assim, ó, aqui basicamente você tem uma ideia de eclipse solar, claro, aqui você tem um segmento ali de basicamente quase 5 horas, está bem acelerado. Então você vai ver que a Lua vai perdendo luminosidade, ela vai ficar gradativamente avermelhada e depois ela vai saindo da região da sombra da Terra e vai avançando, certo? Seguindo o seu caminho. Então é o que ele fala ali, ó. O esquema representa o alinhamento do Sol, da Terra e da Lua no momento de um eclipse. Nesse instante, uma pessoa situada no ponto A observará um eclipse parcial da Lua, total da Lua, anular do Sol, parcial do Sol, total do Sol. Uma dica que eu dou para vocês aqui, para que tenha esse alinhamento, a Lua só pode ocorrer em 2 fases, tá? Ou é a fase da Lua nova, para que ocorra um eclipse solar, ou a fase da Lua cheia, para que ocorra o eclipse lunar. Não ocorre eclipses lunares ou solares, em hipótese alguma,
nas fases minguante e crescente, certo? Então isso você tem que estar levando em consideração. Então o que a gente vai ter como referência, pessoal? Percebam ali que essa pessoa situada no ponto A, ele vai estar seguindo o alinhamento Sol, Lua, Terra, então é o eclipse solar. Então a letra A e B já cai fora da situação ali, ó. Como ele está bem naquela região do cone que está se formando, então ele está na área de escuridão, então é o eclipse total do Sol, então letra E é a nossa referência, ok? Então é isso que temos lá. Avançando. Quando a gente pega cores, pessoal, para a gente estar trabalhando, então a gente consegue perceber ali que para sair no sol, o que é melhor, uma cor branca ou uma cor preta? Então assim, ó, o branco reflete toda a luz solar, o preto absorve. Só que assim, quando eu estou falando de luz solar, pessoal, eu não estou falando só das cores do arco-íris que a gente tem ali. Eu estou falando de ultravioleta, infravermelho, que isso também influencia ao longo do processo. E também é um tipo de onda, só que essa a gente não consegue distinguir visualmente, mas a gente sabe que ela existe, certo? Tanto que infravermelho, você não vê o infravermelho, mas você sabe que se você estiver chegando próximo ali, por exemplo, a um fogão, que a sua mãe esteja assando um bolo, por exemplo, você sente o calor, então tem essa tendência ali. Então o que acontece, pessoal? Ambos esses objetos estão recebendo a intensidade da luz branca, e a luz branca é as cores do arco-íris, pelo menos pegando a parte visível. Então tem vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. O que acontece? Esses objetos, você só vai ver eles se tiver luminosidade. No ambiente, numa sala fechada, completamente escuro, você não vê nada. Então assim, isso depende da luminosidade. Só que o que esses objetos fazem? Eles absorvem a luz e ele reflete a luz que dá a sua acessibilidade visual. Por exemplo, aquele objeto que está à esquerda não é que ele seja azul, ele é a composição de todas as cores, mas ele reflete o azul que vai dar a sensação visual, como aparece o azul aqui nos slides, que eu vou compartilhando a tela aí, certo? Ou se você for analisar ali, ele é do quadro verde que a gente tem aqui, ó. Então ele absorve todas as luzes ali, então ele reflete o verde, que vai dar a sensação visual, que é o que a gente consegue enxergar, certo? Bom, a gente vai ter aqui, pessoal, quando a gente começa a estar fazendo uma mescla de cores, então o que a gente vai ter ali, ó, eu tenho um formato que a gente chama RGB, que a gente vai estar trabalhando com o vermelho, o verde e o azul, certo? E essas cores elas podem se embaralhar entre elas ali. Por exemplo, misturando o vermelho com o verde, cria-se o amarelo. Se eu for pegar ali entre o verde e o azul, cria-se aquele azul clarinho que a gente dá um nome chamado ciano. Tá? E para gente que pega ali, por exemplo, misturando o vermelho com o azul, a gente cria aquele rosa meio estranho que a gente chama de magenta, certo? Então, assim, para quem tem impressora da Epson, por exemplo, então assim, você tem essa configuração das cores. Você tem o cartucho preto, o amarelo, o ciano e o magenta. Então, justamente por causa dessa configuração. Aqui nesse aspecto que eu estou mostrando para vocês, o que vale aqui, pessoal, é a ideia de você estar trabalhando com cores, comprimento de onda, certo? Cor tinta não vale. Tanto que quando você pega as cores para estar trabalhando ali com a ideia de comprimento de onda, o que acontece? Misturando todas, você tem o branco. Agora, quando você pega para estar trabalhando com tinta, quando você mistura todos ali tem o preto, então atenção e cuidado com isso, beleza? Então vamos lá. Avançando aqui, pessoal, o que ele fala, ó, a figura mostra a bandeira do Brasil em forma esquemática. Sob luz branca, uma pessoa vê a bandeira do Brasil, com a parte 1 branca, 2 azul, 3 amarelo e 4 verde. Se a bandeira for iluminada por uma luz monocromática amarela, ou seja, uma cromática cor, apenas uma única cor, como se fosse uma lâmpada amarela que você tem aí. A mesma pessoa verá provavelmente. Galera, o que acontece aqui? Ó? Fisicamente, se você tem a cor ali que não aparece sendo aquela que está sendo emitida, é preto. Beleza? Então, o verde vai absorver, beleza? Vai ficar um verde de uma cor um pouco mais escura. Mas a gente chama de verde escuro? Não, a gente chama de preto, tá? Porque absorveu. Absorveu na física é preto. Refletiu é a cor de referência. Então, ali, ó, aquela parte do losango que a gente vai ter ali, ó. Então, como ele reflete o amarelo, chegou o amarelo, bateu nele e voltou amarelo. Então, tá tudo certo, continua sendo amarelo. Aquela parte 2 ali, que é representada por azul, o que acontece ali, ó? Então, vai absorver o amarelo, então vai ficar um azul, tipo um azul celeste, um azul assim marinho, mas absorveu, então é preto, tá? E a parte branca vai refletir, então vai ficar ali numa configuração amarelada. Então as cores do Brasil avançando de dentro para fora vai ficar amarelo, preto, amarelo, preto.
nessa representação ali, ó. Então, olha o que ele diz ali, ó. A parte 1 é amarela e a 2 preta, beleza? Ali, ó. A parte 1 amarela e a 2 verde, nada a ver. Ali, ó. A parte 1 branca, não, já era, o branco reflete, então não tem muito o que fazer ali, então nossa resposta é a letra A, beleza? Ok, beleza? Então, vamos avançar. Bom, aqui a óptica geométrica, pessoal, a gente depende aqui dos aspectos da trigonometria, tá? Que ele vem auxiliar a gente ali. É importante que vocês venham a saber os ângulos notáveis, 30, 45 e 60 graus, que possivelmente vocês já viram isso ali nas aulas de matemática. Bom, olha o que ele fala ali, ó. Em uma cidade, o sol bate às 14 horas e projeta uma sombra que estende-se por 45 metros, fazendo um ângulo de 33 graus com o solo. Qual é a altura dessa igreja? Então, ali, ele dá a função tangente, que é igual a 0,649. Nessa ideia, pessoal, que a gente vai ter ali ó, como representação, percebam que a gente vai ter ali ó, bem no meio desse caminho, a tendência, eu vou pegar uma estruturação geométrica ali e vou remodelar. Então, onde eu falo ali, a altura vai ser igual a distância vezes a tangente, o que a gente acaba trabalhando, desculpem, tangente igual cateto oposto sobre cateto adjacente. O meu cateto oposto vai ser minha altura, o meu cateto adjacente é minha distância. E assim, ó, como eu quero isolar a altura, então a minha distância que está dividindo passa multiplicando a função tangente. Então, o que a gente vai fazer ali, pessoal? Eu peguei a partir da função tangente, eu fiz uma adaptação para a gente estar trabalhando com a física. Então, se eu sei a distância, se eu sei a projeção angular, então eu consigo determinar a altura desse objeto ali. E é o que a gente acaba fazendo. Então, a altura vai ser os 45 metros que a gente vai ter dessa sombra estendida, vezes o ângulo de referência ali, que acaba sendo 33 graus. E fazendo isso, a gente vai ter que a altura dessa igreja é de 29,20 metros. Beleza? Então, bem simples para a gente estar trabalhando. Bom, olha o que a gente vai ter ali, pessoal. Quando a gente vê espelhos, o espelho, por exemplo, pessoal, tem uma superfície que reflete. Ele pode ser plano, pode ser côncavo ou convexo, tá? Um espelho plano, pessoal, então assim, ó, reflete a luz que incide de sua superfície de forma a preservar a distância do objeto ao espelho e ser a mesma do espelho à imagem, que a gente vai ter ali, ó. Então a gente tem nessa configuração ali, pessoal. Então você tem assim, ó, quando você está andando na rodovia, quando vocês forem tirar a CNH de vocês, uma das coisas que eles vão falar é que você tem que dar prioridade para veículos oficiais e você tem que dar passagem mesmo. Vai para o mato, sai fora da rua, sobe do canteiro, sei lá, dá um jeito. Porque assim, você tem que dar passagem, você não sabe o que está acontecendo. Se é uma ambulância, você não sabe se é uma pessoa que está, sei lá, em situação de vida ou morte ali dentro. Você não sabe se é um órgão que vai ser transplantado. Então, assim, você tem que dar vazão para que isso venha a acontecer. Se é um carro, por exemplo, da polícia, você não sabe se é um sequestro, o que está rolando. A mesma coisa, SAMU, SIAT, Defesa Civil, você não sabe o que está acontecendo. Para evitar treta de passagem, porque senão você pode ser punido e tem leis severas ali quando você dá passagem para veículos oficiais, tá? Então assim, ó, temos também, pessoal, nessa parte da representação dos espelhos, aquela parte ali que é chamada ambulância, percebo que está escrito de maneira estranha, né? Então assim, quando você está dirigindo e você olha pelo retrovisor, ele inverte a imagem e fica tudo certinho. Então, nesse caso, pessoal, a gente vai ter ali, ó, o fato de você olhar o espelho, então você tem a configuração da leitura correta. E o nome disso é chamado enantiomorfismo, certo? Então, assim, é um nomezinho meio complicado, meio complexo, mas é o que a gente tem que representa esses componentes. Então, assim, ó, quando a gente vai avançar para a ideia da visão, temos eventuais distúrbios, certo? A visão, pessoal, ela tem a córnea que protege, certo? Mas, claro, você tem a pálpebra também ali, que assim, você pode ver que você está levando uma bolada, ela está vindo na tua direção, você fecha o olho. Não vai impedir que você leve a bolada no meio dos córneos ali. Mas o que acontece é que daí, no final das contas ali, pelo menos evita com que entre sujeira dentro do seu olho. Isso é uma situação natural de proteção que você venha a ter ali, certo? Então ali você tem a entrada da luminosidade que é pela pupila, você tem a íris que vai representar as cores do seu olho, que isso aí tem uma configuração muito genética, dependendo dos pais do indivíduo, avós e até bisavós, então depende de algumas gerações. Você vai ter ali alguns ligamentos que mantêm o cristalino de maneira adaptada, e quando a luz entra, ela vai passar pelo cristalino, ela vai se concentrar lá na retina. Lá na retina, você vai converter ali energia luminosa em energia elétrica, e ele vai ser deslocado ali então pelo nervo óptico até o cérebro, aonde você vai ter a configuração ali da imagem que você acaba vendo ali, então no meio dessa situação, tá? Enxergamos de cabeça para baixo, porém o nosso cérebro com o passar do tempo foi se desenvolvendo de maneira que a gente consiga inverter essa imagem.
tá? Então assim, ó, a gente consegue pegar algumas ideias ali de quando você tem pessoas ali que têm um olho normal e um olho com astigmatismo. Então, por causa desse tipo de situação, que pessoas com astigmatismo têm severas dores de cabeça, justamente por causa desse conceito, certo? Então vamos avançar ali, pessoal. E claro, aqui a gente tem um exemplo, né? Mas o que tem de maneira comum é miopia, que é dificuldade de ver a longa distância, hipermetropia, dificuldade de ver próximo, daltonismo, onde você não consegue centralizar a ideia das cores, aqui o astigmatismo, que você não consegue estar concentrando o sistema da imagem, então você acaba embaralhando as imagens, e mais alguns outros componentes, como também catarata, que é um bloqueio da passagem de luminosidade. Então isso vai dificultando os procedimentos, tá? E tem mais alguns outros também, tá? Mas todos os casos você consegue dar uma pesquisadinha aí. Bom, lei de Snell, pessoal, o que a gente vai ter ali, ó? Chamamos de refração da luz o fenômeno em que ela é transmitida de um meio para o outro. Nessa mudança, o meio e a frequência da onda luminosa não é alterada, embora sua velocidade e seu comprimento ainda sejam. Tá, bom, então o que acontece ali, pessoal? Você vai ter um desvio. A luz vem ali, ó, né, por um meio, e um meio que a gente chama de incidente, e ele passa para um segundo meio. A frequência se mantém constante, altera-se a velocidade e o comprimento de onda. Aquela região onde ocorre a passagem, no caso, vamos pegar ali do ar, que seja o meio incidente e o meio de refração ali seja a água, você tem uma película de água ali que mantém, por exemplo, essa diferença do que dali para baixo é a água, dali para cima é o ar. Então você pode não perceber essa película, mas se você pegar um copo com água e colocar uma agulha, você vai perceber que ela vai boiar, ela fica apoiada nessa película. A mesma coisa para quem tem o hábito de pescar, percebe que assim no fim da tarde, então você vai ter alguns pernilonguinhos, alguns pequenos insetos ali, que eles acabam ficando apoiados na superfície da água. Então isso por quê? Porque você tem uma película, como se fosse uma pequena membrana, certo? Então assim, ó, o que acontece? Ó, temos também a ideia da lei da refração, que diz ali que o raio é incidente, o raio é refratado, a reta normal e o plano de incidência estão contidos no mesmo plano, que no caso a gente vai ter algumas representações ali. Ó. Na segunda lei da refração, pessoal, é utilizada para calcular o desvio, aonde a gente vai ter a mudança da passagem do meio, tá? Que a gente usa ali N1 sendo θ1, N2 sendo θ2, então é isso que dá referência para a gente ali. Tá? Então assim, ó, aqui o que eu peguei como referência, pessoal? Ó, percebam ali, eu não quis nem entrar em detalhes na outra imagem da primeira lei da refração, mas percebam que você tem ali uma reta que parte do 90 e você tem uma peça de acrílico, uma meia-lua ali. Então assim, ó, aquela reta que se estende dessa meia-lua até o zero, ele vai estar indicando ali que é o plano de incidência. Plano de incidência é aquele pedaço ali que a gente chama de normal, que está perpendicular ao plano ali. Você tem um raio de incidência que ele está avançando ali em 50 graus, ele vai ter a refração, é onde passa por meio desse componente saindo no 30. Mas aí, se você for analisar, então ele vai ter a tendência de um raio luminoso, percebam ali, ele vai estar saindo, ele vai atingir os 50 do outro lado lá também. Então assim, isso acontece o quê? Então você tem que aquilo ali é o plano de incidência. Então você vai ter o raio incidente, o raio refletido, é anormal, estão no mesmo plano. Então estão mesmo, está tudo certinho. E agora ali, quando você vai avançar para o lado da refração, então tem um desvio. Quanto mais próximo o feixe luminoso ficar da normal, isso indica que é mais denso esse material ali. Ou seja, quando você vai estar trabalhando com esse material de referência, então ele vai ter a gente não chama de densidade, mas a gente chama de índice de refração. Então o índice de refração daquela peça de acrílico é maior do que do ar. Então é isso que a gente vai ter lá. Então, da mesma forma, a gente consegue ver algumas imagens aqui, pessoal, que muitas vezes dão um nó na cabeça da gente. Mas assim, isso aqui, por exemplo, é que a luz está vindo no ar a uma certa velocidade e quando passa para a água altera a velocidade e daí dificulta o procedimento da passagem da água, certo? Da luz, desculpa. Então aí você consegue ter esse tipo de configuração. Aqui, por exemplo, pessoal, os indígenas brasileiros, eles utilizavam essa referência para pescar. Então eles viam o objeto, eles tentavam usar ali basicamente como se fosse a ideia de arpão para fisgar o peixe, eles não conseguiam. Depois eles perceberam que você olhava o objeto, você tinha que mirar um pouquinho mais para baixo, aí você pegava em cheio do peixe ali. Então assim, caçar na beirada de rio com lança era algo extremamente comum para os nossos antepassados, mas o importante é que você venha fazer isso
com eficiência. Se você é um pescador eficiente, então você consegue levar mais peixes ali, certo? E temos aqui a ideia que é o fato de você estar brincando também ali, ó. Então, assim, a luz consegue proporcionar algumas brincadeiras, tá? Então, às vezes, algumas ali que até podem assustar algumas pessoas. Bom, vamos avançar agora para o aspecto de eletricidade. A primeira etapa de óptica, finalizamos. Se tiverem dúvidas, vão encaminhando aí no chat, que daí a gente já vai esclarecendo aí em tempo real. Beleza? Eletricidade que a gente vai ter, pessoal, modelos atômicos, o primeiro é o de Dalton, que ele fala ali, ó, que toda matéria é formada por partículas fundamentais, que a gente chama de átomo. O átomo não pode ser criado nem destruído, eles são permanentes e indivisíveis. Um composto químico é formado pela combinação de átomos de dois ou mais elementos em uma razão fixa. Opa, então assim, esse é o primeiro modelo e já é uma coisa extremamente complexa, se a gente for levar em consideração. O segundo modelo de Thomson, ele vem complementando ainda mais, onde ele fez alguns experimentos e dando algumas descargas elétricas em gases, percebeu alguns aspectos um pouco diferentes. Então assim, por intermédio ali também da radioatividade, surgiu também a ideia do novo modelo atômico. Então, assim, esse modelo, pessoal, ele é chamado de pudim de passas. O que ele descobriu foi basicamente o elétron naquela região. Então, o que acontecia? Ele tinha uma noção ali que existia matéria e você tinha os elétrons ali que estavam incrustados nesse componente. Então, nessa ideia, pessoal, o que a gente tem como referência? Não quer dizer que os elétrons eles estão incrustados ali. E esse modelo do pudim de pasta é uma coisa estranha para a gente, porque não é da nossa realidade. Mas vamos substituir pelo panetone. Então, assim, a tendência deles é estar trabalhando com uma ideia do modelo ali como se fosse tipo um panetone, onde o corpo do panetone faz o papel, basicamente, ali que a gente vai ter do corpo, do átomo, e os elétrons fazem o papel dessas frutas cristalizadas que tem ali. Então a gente tem essa noção, só para a gente trazer, abrasileirar esse componente ali. Tá? Depois veio o Rutherford fazendo elementos ali, onde ele acabou aplicando partículas alfa, certo? Ele usou ali um componente químico que emitia essas partículas ali, e daí o que acontece? Esse elemento foi descoberto por Marie Curie, que é chamado polônio, então ele utilizou isso como referência para mandar as partículas alfa. Então aqui a gente tem uma ideia de experimento, então ele usou ali, uma lâmina de ouro, aquela parte que parece um ser invertido é o que a gente chama de anteparo, e ele bombardeou esse cara ali. Alguns desses componentes passavam reto, outros batiam em alguma coisa. Essa alguma coisa eram os átomos que ele tinha ali. Então o que ele percebeu? Que ele, imaginando que a matéria fosse extremamente compactada, então nada poderia passar, teria que rebater tudo, ele percebeu que coisas se passaram. O que ele conseguiu obter de informação? Que você tinha que nesses componentes ali não existiam espaçamentos. E esses espaçamentos entre esses componentes ali, eles geravam algumas configurações que deixavam um espaço. Surge o modelo atômico de núcleo e eletrosfera. Daí a gente tem ali Niels Bohr, que ele acabou trabalhando ali, pessoal, que é o modelo que a gente utiliza até agora, que são dos níveis energéticos, ou bandas energéticas, ou camadas de valência que a gente tem ali, ó, ou camadas quânticas ou camadas eletrônicas. Então, assim, o nome deles ele pode diversificar, mas são 7 camadas, sendo elas K, L, M, N, O, P e Q, que você fazia a distribuição lá no primeiro ano, possivelmente, que daí você tinha camada K, que comportava 2 elétrons, era 2, 8, 16, 32, 32, 18, desculpa, e ali 8. Então, assim, era 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 2 ou 8 que a gente tinha ali. Então, você tinha essa representação, tá? Existem outros modelos? Existem. Então, a gente vai ter um modelo atômico depois de Sommerfeld, tem de Schrödinger. Então, assim, existem outras configurações. Não parou por aqui. A nível que vocês veem do ensino médio é até aqui, mas tem coisas que evoluem mais ainda, certo? Então, até aproveitando essa ideia atômica, gente, mesclando um pouquinho com a relatividade, teve um cientista que ele ganhou o prêmio Nobel falando que as partículas ali, os elétrons, eles funcionavam como partículas. E daí teve um outro cientista que ganhou o prêmio Nobel falando que os elétrons se comportavam como ondas. O bacana disso é que foi pai e filho, que cada um ganhou um prêmio Nobel fazendo uma análise diferente do mesmo componente, simplesmente uma estruturação familiar genial.
certo? Bom, o que a gente vai ter aqui, pessoal, essas aqui são as bandas que a gente acaba trabalhando ali conforme o modelo de Bohr. Então, a gente vai ter ali, ó, eletronvolt, que é o padrão de referência que a gente tem ali, que a gente viu um pouco disso em efeito fotoelétrico, e aí quanto mais próximo do núcleo tiver, mais forte é a interação entre elétron e núcleo. Quanto mais afastado, então assim você consegue estar trabalhando ali com uma margem de distância maior, que gera uma representação mais singela de energia, tá? Então assim, por isso que é mais fácil você arrancar um elétron que está longe do núcleo do que um elétron que está perto, certo? E essa é a camada ali que a gente tem e esse é o modelo que a gente representa, tá? O pessoal fala que é modelo planetário, mas o certo não é, porque as órbitas dos planetas estão num plano e aqui é tudo mais bagunçadão aqui, mais 3D, certo? Bom, alguns conceitos iniciais que a gente tem ali, pessoal, a matéria ela se configura ali com prótons, nêutrons e elétrons, tá? Na região central encontra-se os prótons e os nêutrons, gerando uma coisa que é chamada núcleo, certo? Ao redor temos elétrons e uma região que é chamada eletrosfera. Os prótons são positivos, os nêutrons não têm carga, os elétrons são negativos, certo? É isso que a gente tem ali, ó. A gente pode ter uma atração elétrica quando pego cargas e sinais diferentes, por exemplo, prótons e elétrons, mas eu posso ter repulsão se as cargas forem iguais. Por exemplo, próton com próton se odeia e elétron com elétron se odeiam também. Então, por isso, tendem a ficar o mais afastados possíveis. Por sua vez, os nêutrons não têm carga, então tá, estão ali, tá de boa, tem outro ali, beleza? Tipo assim, vamos conversar, trocar uma ideia, mas assim, não puxa e não afasta, então tá de boas. A gente vai ter aqui, ó, também vinculado à ideia dos processos de eletrização, a gente vai ter aqui, ó, a configuração que é por atrito, que você vai ter que atritar dois objetos, onde um tem a tendência de perder elétrons, o outro tem a tendência de ganhar. No caso, pegando ali um bastão de vidro, uma flanela, então a flanela tem a tendência de absorver elétrons e assim, ele está neutro inicialmente, ele puxa mais elétrons, ele fica carregado negativamente e o outro, pela ausência de elétrons, fica carregado positivamente. Nunca, nunca, jamais você vai ter movimentação de prótons, apenas elétrons. Elétron em excesso, carga negativa. A ausência de elétron, carga positiva, ok? Avançando aqui, ó, é a eletrização por contato, como o próprio nome já diz, há a necessidade de um contato físico para que isso venha a ocorrer. Então aí a gente vai ter essa configuração. Você sabe que se tiver uma tomada e você estiver longe dela, você está seguro, mas se você pegar dois pregos na mão e colocar no buraco da tomada ali, você vai levar choque. Então assim, porque tem um contato físico. Agora, a indução atua à distância, então não precisa estar necessariamente ali na proximidade. Então assim, isso justifica, por exemplo, a ideia de um raio. Então, quando você tem essa estruturação do raio, então o que ele vai fazer ali? Então, ele vai dar esse fenômeno, ele vai dar essa liberação ali, basicamente, de energia, sem que você tenha um contato físico direto entre eles, certo? Bom, eletrização por indução, pessoal, o que a gente vai ter aqui, ó? Então, você trabalha por aproximação. O indutor, ele tem uma certa carga. O induzido, ele está neutro. Então, o que acontece? Você divide ele com cargas por hemisfério. O hemisfério de carga oposta, que está próximo a você, vem com o sinal oposto. E já as cargas e mesmo o sinal sua vão ficar no outro hemisfério. Então aí o que acontece? Você consegue dividir cargas por hemisfério. Se você pegar o objeto B, fazer um corte vertical nele, nesse corte vertical que esteja passando bem pelo centro da estrutura, dele para a esquerda é carga negativa, dele para a direita é carga positiva. Por quê? As cargas de sinais diferentes tendem a estar próximas, já cargas do mesmo sinal tendem a estar afastados, certo? Bom, o que a gente vai ter ali, ó. Então, o que a gente tem? Ó, um objeto neutro, que a gente acaba trabalhando, aliás, um objeto indutor. Então, assim, você aproxima ele do objeto neutro, você faz um aterramento. Então, aquela carga positiva vai vazar dali porque ela está sendo expulsa. E o que acontece? Quando você pega e você corta esse fio, então você vai deixar a carga ali soberana como carga negativa. Então, por quê? Sinal oposto ao DA. Bom, nessa ideia aqui, pessoal, tem uma chargezinha do Garfield que eu sempre gosto de usar. Então, o Garfield está fazendo uma movimentação rápida ali, por exemplo, ali no carpê, ele encosta no Joey e ele dá um choque. Ele faz isso novamente, encosta o cachorrinho lá onde ele dá um pulo, justamente por causa da configuração da eletricidade que a gente vem a ter,
Tá? Então, olha o que ele fala ali. Ó. Os interruptores brilham no escuro graças a uma substância chamada sulfeto de zinco, que tem a propriedade de emitir um brilho amarelo esverdeado depois da exposição à luz. O sulfeto de zinco é um composto fosforescente. Ao absorverem partículas luminosas, os elétrons são estimulados e afastados para longe do núcleo. Quando você desliga o interruptor, o estímulo acaba e os elétrons retornam, aos poucos, para seus lugares de origem, liberando seu excesso de energia na forma de fótons. Daí o nome luminescência. A partir das informações do texto, pode-se concluir que o melhor modelo atômico que representa o funcionamento dos interruptores no escuro seria Rutherford, Bohr, Thomson ou Heisenberg. Heisenberg eu não falei nada, não nessa parte aqui, mas vamos ter que o modelo que a gente acaba evidenciando, que é o modelo de Bohr, que justifica essa situação um pouco mais complexa, tá? Olha aqui, ó, mais uma ali. Durante tempestades, normalmente ocorrem nuvens carregadas de eletricidade. Uma nuvem está eletrizada quando tem carga elétrica resultante, o que significa excesso ou falta de parará, em consequência de parará entre camadas de atmosfera. O para-raio é um metal em forma de ponta em contato com o solo, que parará a descarga da nuvem para o solo e deste para o ar e desse para o solo. Então, o que está falando ali? Letra A, B, C, D ou E. Então, vincula essa ideia que a gente vai ter ali de representação. Então, olha o que a gente vai ter ali, pessoal. Nessa ideia, para a gente estar trabalhando, o que eu vou ter como referência? Ó? Quando ele comenta disso aí de descarga elétrica, então a gente vai ter carga que acaba estando envolvida no processo, certo? Então, só sabendo o primeiro item, se já mata a questão como um todo. Então, vamos ler ali de maneira adequada. Ó. Durante as tempestades, normalmente ocorrem nuvens carregadas de eletricidade. Uma nuvem está eletrizada quando tem carga elétrica resultante, o que significa excesso ou falta de carga em consequência de atrito entre camadas da atmosfera. O para-raio é um metal em forma de ponta em contato com o solo que dificulta a descarga da nuvem para o ar e deste para o solo. Por isso que você vai ter, geralmente, prédios públicos têm para-raio, justamente para evitar esse tipo de problema que vem a acontecer. Quando você vincula essa ideia ali do para-raio, então você tem uma tendência de manter nivelado ou estabilizado essa estruturação e assim você consegue estar fazendo movimentação de acordo com toda a estrutura, certo? Então, a gente avança nesses componentes ali. Bom, força elétrica, bem rapidinho aqui, ó. Duas cargas pontiformes, Q1 igual a 3 microcoulombs, Q2 igual a 6 microcoulombs, estão a uma distância de 30 centímetros. Calcule a força de repulsão elétrica. Bom, vamos lá então. Então aqui é mais mecânico. Ó. Eu não sei quanto vale a força, eu sei quanto vale o Q1, vale o Q2, eu tenho uma constante elétrica, que é o que a gente chama de constante eletrostática, que vale 9 vezes 10 a nona, e a gente tem a distância que vale 30 centímetros, que eu tenho que trabalhar com metro, que vale 0,3 metros. Aplicando ali o nosso sistema, só estou colocando os dados de informação, ó, a minha constante, carga 1, carga 2 e distância ao quadrado. Evoluindo esse sistema, eu vou multiplicar a parte de cima, os caras que não tem nada a ver com a base 10, 9, 3, 6, que dá 162. Trabalhando com a notação científica, imagino que eu devo R$6 para o meu pai, R$6 para minha mãe, estou devendo 12. Desses 12 vou e pago 9 e fico devendo 3. Então, na parte de baixo, eu vou ter 0,3 ao quadrado, que vai dar 0,09. Agora, o que eu faço ali? Ó? Eu vou tirar a notação científica do número de cima. Então, ali, o 2, pessoal, ele se encontra na terceira casa depois da vírgula. Então, se o 2 está na terceira, o 6 está antes, está na segunda. O 1 está na primeira casa depois da vírgula. Por isso, fica ali, ó, 0,162, que eu vou dividir, então, por 0,09. Ao fazer isso, o que a gente vai ter como base de informação ou de estrutura que a gente vai ter? Isso aí vai dar o correspondente a 0,09. Fazendo essa divisão, vamos ter uma força de atuação de 1,8 newtons, certo? Então, isso dá a representação que a gente precisa para estar trabalhando de uma maneira mais adequada, ok? Fazendo isso, pessoal, avançando ali para a ideia de corrente elétrica, então a gente vai ter que a corrente elétrica representa o número de elétrons que acaba passando por intervalo de tempo em um determinado fio. Dependo muito da carga elementar, que esse cara vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, e eu tenho a formulazinha da carga, que é o produto ali entre o número de elementos vezes o valor que cada um carrega. Então, ali, ó,
Para me determinar a corrente elétrica, então assim, eu dependo da carga, que a gente já viu ali como estrutura, e eu divido essa carga pelo tempo, com um adeno. O tempo tem que estar em segundo para a gente estar trabalhando. E nesse caso, o que a gente vai ter ali? Ó, eu consigo estar trabalhando com a corrente elétrica que é definida como ampere, tá? Tempo em segundo. Vamos dar uma olhadinha no exemplo ali, ó. Qual é a corrente elétrica produzida por um total de 4 vezes 10 elevado a 17 elétrons ao transpor uma área de secção reta de um intervalo de tempo de 40 segundos? Vamos lá. Eu não sei quanto vale a carga, eu sei quanto vale o N, eu sei quanto vale o E e eu sei o tempo. Aplicando a fórmula, vamos ter ali, ó, 4 vezes 10 elevado a 17, vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 9. Isso aqui vai dar um total de 6,4 vezes 10 a menos 2, que retirando a notação científica, agora é o 6 que se encontra na segunda casa depois da vírgula. Então, se ele está na segunda, antes dele não aparece ninguém, é o zero. Então, 0,064. Repare, o 6 está na segunda casa depois da vírgula? Está, então tá tudo certinho. Avançando nesse contexto, o que a gente vai ter lá? Agora eu vou para fazer análise da corrente elétrica, que é carga pelo tempo. Então eu vou dividir o valor da carga que a gente acabou de trabalhar pelo tempo. E esse resultado vai dar ali um total de 0,0016 amperes. Só que a gente não fala isso, pessoal. A gente converte para miliamperes. Então ali, ó, aquela vírgula eu vou deslocar ela entre o número 1 e o número 6, aonde aparece ali o 1 estando na terceira casa depois da vírgula. Então o que aparece ali, pessoal? Eu vou ter 1,6 vezes 10 a menos 3 amperes, ou 1,6 miliamperes. E esse miliamperes vocês já ouviram falar. Na parte do corpo humano, você acaba utilizando ali essa representação em miliamperes, certo? Você vai ter a representação desses elementos que acabam ocorrendo ali de maneira natural, ali, até na bateria do seu celular ele vai estar em miliamperes, beleza? Uma bateria de celular de 2.000 miliamperes dura? Quase nada. 7.000 miliamperes dura o dia inteiro, certo? Então a gente vai ter essa configuração ali, tá? Bom, avançando para a nossa próxima parte, revisão ali sobre circuitos, que a gente vai ter aqui para estar trabalhando com ênfase nessa estruturação aí. Bom, analisando aqui o conceito de resistores e corrente elétrica, ou a relação entre eles ali. O nome resistor indica resistência. Resistência é o quê? A passagem do fluxo elétrico ou da eletricidade. E alguns efeitos rolam no meio do caminho. Como efeito químico, por intermédio de reações químicas, certo? Efeito térmico, como aquecimento, que a gente tem ali como chuveiros, por exemplo, tá? A gente vai ter ali, ó, o efeito magnético, que ele pode estar se manifestando também, que a gente já viu, mas aqui em conceito de revisão, então como se não tivesse visto ainda, tá? A gente vai ter o efeito fisiológico, que se depende de eletricidade pela mobilidade do seu corpo, e efeito luminoso, que a gente consegue estar vendo isso ali a partir do procedimento de lâmpadas, certo? Então, assim, ó, o que a gente vai ter ali, pessoal, você depende ali do fluxo de eletricidade que a gente acaba tendo ali. A gente chama de corrente convencional a saída dos elétrons do polo positivo de uma pilha ou de uma bateria, tá? Mas no sentido real mesmo, eles saem ali pela parte negativa, ok? Então é isso que a gente vai ter ali aquecendo, por exemplo, aquecendo não, desculpa, alimentando uma lâmpada que ela venha estar sendo liberando então energia luminosa. Aquele ar que aparece ali em cima, pessoal, ele indica que é um amperímetro, então assim, ele não interfere em nada no sistema. Ele só fala, a corrente elétrica vale tanto. Beleza? E ali à esquerda a gente vai ter um Vzinho que indica um voltímetro, que ele também não influencia em nada. Ele fala, a pilha ou a bateria tem tantos volts, apenas isso. Então assim, eles não interferem em nada no sistema. Aqui ó, a gente vai ter a representação de um circuito, que a gente acaba tendo ali como base de referência, até onde a representação que ele tem dessa mobilidade, ele vai fazer com que a eletricidade acabe se deslocando. Mas vamos dizer que eu tenho 3 lâmpadazinhas de LED, certo? Uma queimou, beleza, nessa configuração é o que a gente chama de configuração em paralelo. Então, assim, uma queimou, beleza, as outras acendem, tá tudo certo, vida que segue. Então, ali, ó, a gente vai ter a representação do circuito, que ele é dividido como série, tá? O primeiro deles ali, onde a corrente elétrica é mesmo para todo mundo. Tá? Só tem um único caminho de acesso. A tensão elétrica ela é dividida um pouco para cada resistor. Ali, cada resistor vai ter uma certa potência, tá? Somando todos os resistores, a gente chama de resistência equivalente, tá? E os resistores eles podem ser representados ali como serrinha, aqueles dentinhos de serrote, ou como caixinhas retangulares ali, tá? Ele pode ser de um jeito ou de outro, tá? A gente vai ter que essa representação ele acaba trabalhando ali na forma de tensão,
tá? A gente vai ter ali que a tensão ele pode ser representado pela letra U ou letra V, certo? Depende muito da forma que você vai estar vendo ali, vestibular, Enem, o seu próprio material didático, tá? Então, assim, mas ele é chamado tensão elétrica, diferença de potencial ou voltagem, tanto faz. O I é corrente elétrica, o R é resistência, que tem aquele símbolozinho ali, que é o ômega maiúsculo, certo? Ou ferradurazinha que tem lá. E a gente vai ter que a potência é o π, que a gente expressa em watts. Tá? Então, assim, ó, percebam o tipo desse circuito. A corrente elétrica tem que passar obrigatoriamente pelos 3 resistores para fechar o circuito. Como ele tem essa obrigatoriedade, então esse circuito é definido como circuito em série, porque ele tem que seguir essa série de resistores, passando pelo primeiro, segundo, terceiro e assim vai. Tá? E ele quer que a gente determine a resistência equivalente do circuito, beleza? Então vamos dar uma olhada lá. Para a gente averiguar isso, o que eu vou fazer? A resistência equivalente, eu vou somar todos os resistores. Então vai ficar 2 mais 2 mais 2, que vai dar 6. Certo? Se eu quero determinar o valor da corrente elétrica, basta eu isolar a corrente. Então, aquele 6 que está multiplicando passa dividindo e teremos ali uma corrente elétrica de 2 amperes. Se eu quero saber a potência, eu uso a fórmula do π, o produto da corrente que eu acabei de determinar que vale 2, pela tensão que vale 12, chegando em 24 watts. A potência é aproximadamente uma daquelas pistolinhas de cola quente. Então, basicamente isso, tá? Bom, avançando aqui, pessoal, um elemento muito comum que a gente acaba trabalhando com isso são esses pisca-pisca de Natal, que está sendo bem representado agora, nessa época que estamos vendo aqui em Curitiba, região metropolitana e Brasil afora. Tá? Bom, aqui ó, circuito em paralelo, pessoal, então assim, você vai ter que esses caras estão paralelos um ao outro. Segue o contexto que a gente tem da matemática, por exemplo, que é uma reta paralela, é uma que está do lado da outra, é o que a gente vai ter aqui. Então são resistores que estão um do lado do outro, que a gente vai ter ali, ó, tá? Nessa representação. Tanto que eu até digo para o pessoal, quando você vai representar um elemento paralelo, lembra da linha do trem. A linha do trem é paralela, então assim, ela vai estar uma do ladinho da outra infinitamente e vai-se embora, tá? Então temos ali que a tensão elétrica se divide, e isso é o que você usa como um T, uma régua na sua casa, certo? Ali a corrente elétrica se divide para alimentar todo mundo, então se você ligar nesse T, é a sua televisão, o seu rádio e o seu DVD, e você quer fazer com que o sistema de rádio faça com que o sinal da TV que saia do rádio, então assim, você pode ligar esses 3 caras na mesma tomada por intermédio de um T, e aí você consegue ter uma alimentação geral desses componentes ali. Então assim, ó, cada resistor possui uma certa potência, e a gente consegue determinar a resistência equivalente. Aqui entra uns fatores a mais. Se tem 2 resistores, R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Todo mundo em paralelo é igual, R sobre N, onde o N é o número de resistores que eu tenho em paralelo. Agora, se são diferentes, aí você vai ter que fazer mínimo múltiplo comum. Aí não tem jeito, certo? Bom, então aqui, ó, bem rapidinho para a gente ver ali qual é a potência dissipada pelo resistor ali, em cada resistor, sabendo que a gente vai ter 30 volts. Mas vamos pegar de uma maneira geral, só para identificar aqui a ideia da resistência equivalente, que a gente vai ter nesse circuito, ó, R1 vezes R2, divididos por R1 mais R2. Então vai ficar 30 vezes 20 divididos por 30 mais 20. Multiplicando 30 vezes 20 vai dar 600, 30 mais 20, 50, resistência equivalente, 12 ohms. A gente vai ter aqui, ó, para estar trabalhando de uma maneira generalizada, preciso determinar ali minha corrente elétrica, vai ficar ali 30 divididos por 12, na minha corrente elétrica vai dar 2,5 amperes, e se eu quero saber a potência, então vou ter ali o produto da corrente pela tensão chegando em 75 watts, certo? Então assim, ó, a gente já consegue ter uma descrição geral desses elementos ali. Então a gente vai ver o circuito como um todo, mas se você quer se aprofundar, acompanhe no seu caderno que a gente viu detalhadamente muitos exemplos disso, certo? Volta lá no seu caderno que você tem bastante material. Ao que ele fala ali, ó, agora o circuito misto, pessoal, então assim, você embaralha esses 2 caras ali, ó, que é o que a gente vai ter como referência. Então assim, tem horas que a configuração do seu circuito ele está em série, tem horas que ele está em paralelo. Como ele faz essa alternância, ele fica brincando nisso, a gente chama de circuito misto. Por quê? Porque ele é um misto dos 2. Então, olha o que a gente vai ter ali, pessoal. Nesse ponto, a minha corrente elétrica, que sabe-se Deus quanto vale, ela está alimentando o sistema, certo? Mas ali, o que eu posso definir pelo enunciado é que eu tenho 60 volts
ali de entrada de energia, beleza? Tranquilo. E aí, como que eu configuro? Eu tenho aquele ponto que está em cima daquele resistor que vale 10 ohms, que a gente chama de nó, porque ali a corrente está se dividindo. Perceba que vou ter uma corrente 1 e uma corrente 2. A corrente 1, pessoal, ela é a mesma que passa pelo resistor que vale 2, pelo resistor que vale 3, pelo resistor que vale 5. Então, esses três caras, como estão sujeitos à mesma corrente elétrica, eu posso dizer que esses caras estão em série. E ao somar esses caras ali, aquilo ali vai dar 10. Beleza? Então, olha a reformulada do circuito. Esses dois caras ali, ó, percebam pelo formato deles, eles estão em paralelo, lembra a linha do trem que a gente vai ter ali, ó. Então, o que acontece, pessoal? Como eu tenho dois resistores e eles são iguais, então o que eu faço? R divididos por 2. Então, assim, ó, nesse caso, eu vou ter 10 divididos por 2, isso aqui vai dar 5, que é a minha resistência equivalente desse trecho. Olha o que acontece. Agora, nessa região aqui, pessoal, agora sim, eu estou chegando próximo dos polos de entrada e saída da eletricidade, onde eu tenho ali um resistor que vale 6, eu tenho outro resistor que vale 4, e toda aquela bagunça ali virou um único resistor que vale 5. Então, assim, ó, nesse caso, eu somo esses caras, 6 mais 4 mais 5, totalizando ali, então, 15 ohms, beleza? Então, olha o que a gente vai ter ali, ó, para mim determinar a ideia, então, da corrente elétrica, então vou isolar o I, então vai ficar 60 dividido por 15, chegamos ali em 4 amperes. E se eu quero analisar potência, eu jogo na fórmula do Pio, então vai ficar 4 vezes 60, que chega em 240 watts. Então a gente consegue estar trabalhando com esses elementos, tá? Então tem muita coisa que a gente consegue explorar dessa composição. Vamos avançar para a ideia de consumo, aqui é bem rápido para a gente estar analisando. Então, pessoal, o consumo de eletricidade, então depende muito dos elementos que você vai estar condicionando para que você consiga estar trabalhando com eles ali para fazer alguma coisa. A ideia é que a gente vai estar trabalhando ali, por exemplo, com a eletricidade para estar ligando um chuveiro, para estar ligando um ferro de passar, alguma coisa, isso demanda uma certa potência, ou acendendo uma lâmpada. Então, assim, ó, o que a gente vai ter? De uma maneira generalizada, a gente vai ter assim, quanto mais elementos eu estou utilizando na minha residência, mais eu vou estar pagando. Por quê? Porque eu estou consumindo mais corrente elétrica. E você paga a corrente elétrica, não a tensão, beleza? É isso que a gente vai ter lá. O teu relógio da sua casa, ali da Copel, ele marca a tensão. Marca corrente, desculpe, não tensão. Então é isso que a gente vai ter como representação, beleza? A partir desses elementos, o que a gente vai ter ali, ó? Vamos vincular essa ideia. Então, temos aqui, pessoal, à direita, o padrão do selo de energia que a gente tem ali, ó, que foi determinado pela ANEEL, Agência Nacional de Eletricidade, para verificar a ideia do consumo que a gente vai ter ali. Eu posso ter diversos eletrodomésticos que tem ali, façam a mesma coisa, mas alguns deles ali podem estar fazendo a mesma coisa, gastando menos energia. Nos anos 2000 saiu esse primeiro símbolo Procel, que se encontra à esquerda ali, que era uma ideia de elementos eletroeletrônicos que estaria comprando ali, então, para ter uma redução da taxa de energia. Por quê? Porque ele não gasta tanto, então seria essa ideia. Tá? Lembrando que na residência de vocês, pessoal, o único componente eletroeletrônico que tem que ficar ligado na tomada dia e noite é a geladeira, certo? O demais você pode tirar tranquilamente, que isso vai impactar diretamente ali no seu padrão de energia. Vamos ver aqui, ó, para a gente entender como funciona a ideia do consumo, você vai pegar a quantidade de determinado componente, você vai fazer ele ali vezes a potência, vezes as horas que eles ficam ligados, vezes os dias, lembrando que aqui os dias é um mês comercial, 30 dias, vezes a tarifa e divide por 1000, tá? Para transformar de watts para quilowatts. Então o que ele fala ali, ó, um dos meios de desperdício de energia é causado pelo consumo de energia oriundo da utilização do modo de operação em standby. O modo standby significa que o equipamento eletroeletrônico está temporariamente em repouso, ou seja, ele não está desligado, continua consumindo energia, embora represente uma pequena quantidade de energia consumida por equipamento, a sua utilização em larga escala pode resultar em um montante de consumo desnecessário e considerável de energia. Acerca do assunto tratado no texto, supõe que um cidadão, ao se conscientizar sobre o desperdício de energia na utilização de aparelhos eletrodomésticos, resolveu verificar o consumo de energia do aparelho de TV de sua residência, ao mantê-lo em stand-by. Observou que deixava o aparelho de TV em prontidão, stand-by, que é aquela luzinha vermelha que fica acesa.
durante 18 horas por dia. Consultando o manual de utilização do aparelho DTV, constatou que para mantê-lo em stand-by é necessário uma potência de 18 watts e que o custo do quilowatt é de 50 centavos. Se o aparelho for mantido em stand-by durante um mês, 30 dias no caso ali, o custo em reais do seu consumo de energia será de, vamos aplicar na fórmula, vai ficar 1 vezes 18, que é a potência, vezes 18 horas que fica ligado, vezes 30 dias no mês, vezes 50 centavos, multiplicando tudo isso e dividindo por 1.000, vamos ter ali 4.860, que dividir por 1.000 vai dar R$ 4,86. Nosso caso, letra D, beleza? Consumo é uma coisa que impacta bastante aí, ok? Vamos avançar agora, então, ali, ó, para a segunda parte, falando um pouquinho sobre magnetismo, eletromagnetismo e física moderna. Então, vamos lá. Magnetismo, pessoal, a gente vai ter ali que quando você vai estar trabalhando com ímã, ou ele tem atração e repulsão, definido ali pelo polo norte e polo sul. Polos diferentes se atraem, polos iguais se repelem, é isso que a gente vai ter como configuração. Agora o que acontece? A gente consegue ter as linhas de campo magnético, que elas sempre saem do norte, sempre voltam pelo sul, certo? Então isso é natural, sistema cíclico e fechado que você vai ter ali, ó, tá? Então assim, ó, quando você começa a estar vendo a ideia de um ímã, pessoal, vamos dizer que eu tenho a pira de querer quebrar ele. Beleza, quebrei. Vou destruir o ímã? Não, criei 2 novos que a gente vai ter ali. Ah, mas assim, e se eu quiser separar polo norte e polo sul? Gente, há pelo menos um século a gente tenta fazer isso e a gente não teve êxito, certo? Então por isso a gente acredita que é impossível ter um monopolo magnético. Então assim, quando você quebra, você vai ter polo norte e polo sul. Ah, mas eu quebrei o ímã em 1 milhão de pedaços. Beleza? Você tem 1 milhão de ímãs, cada um com seu polo norte e seu polo sul, certo? Então aqui, ó, a gente consegue representar a ideia das linhas de campo ali, que nem a gente consegue estar vinculando na imagem acima, certo? Quando você joga ali malha de ferro, você consegue ter uma observação visual. E na última imagem, então ali você já consegue ter uma contextualização do que realmente está acontecendo. Nessas ideias, olha o que a gente vai ter aqui, ó. Ao quebrarmos o ímã ao meio, devemos esperar que a gente vai ter ali, então, ó, que a gente já viu, cada um dos seus pedaços torne-se um ímã menor. A gente já viu bastante em cima desse exercício ali, então até por isso eu vou para o resultado direto, que é uma coisa bem recente que estamos vendo ali. Sobre as propriedades do campo magnético, assinale a alternativa falsa. As linhas de indução emergem do polo norte e adentram no polo sul. Perfect. As linhas de indução são sempre abertas, nada a ver. Então, assim, ó, a letra B está errada, porque ele vai ter, assim, sempre a configuração ele é fechada. Olha o sistema cíclico que a gente tem aqui, ó. Tá? Na primeira imagem lá de cima, então ele sai do norte e entra no sul, sempre assim, ele não se perde, bobo no meio do caminho. Tá, então é isso que a gente vai ter lá. Letra B errada. Letra C, a concentração de linhas de indução magnética está relacionada com sua intensidade do campo da região. Perfeito, então isso influencia muito mesmo ali. Ali, ó, não é possível separar em nenhuma ocasião os polos norte e sul. Beleza? Pelo menos até hoje ninguém conseguiu. Ali, ó, uma corrente elétrica origina um determinado campo magnético que tem uma determinada atuação. Qual a intensidade desse campo magnético se a distância for de 12 centímetros e a corrente elétrica de 3 amperes? O que a gente vai ter ali, ó, vamos pegar a nossa equação para estar trabalhando permissibilidade magnética divididos por 2π igual a corrente divididos pela distância. Então vai ficar ali, ó, 4π vezes 10 menos 7 divididos por 2π e do outro lado, ali na outra fração, 3 divididos por 0,12. Ao fazer a divisão ali em ambas as frações, na primeira vamos ter 2 vezes 10 menos 7, na segunda vai dar 25, multiplicando esses fatores vai dar 50, vezes 10 a menos 6, menos 7. Então, vou ter que adaptar, por exemplo, para fazer uma casa vírgula. Então, aquele pontinho vai se aproximar uma casa do 5, que eu acrescento mais um valor no meu expoente, então fica 5 vezes 10 a menos 6 Tesla, certo? Bom, lei de Ampere, pessoal, representado como regra da mão direita, que a gente vai ter ali, ó, onde o teu polegar indica o direcionamento que a gente vai ter ali, então, do fluxo de corrente elétrica, certo? Os outros dedos fechando indica a movimentação do campo em atuação. Então, assim, isso é configurado como regra da mão direita. Aí numa espira, mesma coisa. Então, segue o fluxo que a gente vai ter lá. Você só tem que saber por onde que está entrando a corrente elétrica. Bom, então é isso que a gente pega ali como referência, tá? Então, assim, ó,
quando a gente pega, pessoal, na ideia ali de uma espira, o que a gente vai ter? A direção sempre é perpendicular ao plano da espira, o sentido, a gente sempre vai determinar isso pela regra da mão direita, sempre, sempre, sempre. E a intensidade, a gente vai depender ali do que vai aparecer por essa equação. Então, assim, ó, algumas configurações dependem muito da resistência e da distância, que é o raio de atuação. Então, isso vai estar influenciando de maneira direta, tá? E perceba que no espira, o fator π embaixo desapareceu, porque ele já está fechando naturalmente a ideia de uma circunferência ali. Então, aqui, ó, a gente acaba vendo esses componentes ali, ó. Lembrando que a permissibilidade vale 4π vezes 10 a menos 7, desculpe um equívoco ali, tem um sinalzinho de menos, tá? Bom, vamos ver ali, ó, para a gente estar trabalhando, ó. Então, num solenoide, então o que a gente vai ter ali, ó? Eu dependo do número de voltas. Quanto maior for o número de voltas que eu venha estar trabalhando ali, então eu vou estar trabalhando com uma potência muito maior desse constituinte. E assim a gente cria um eletroímã, certo? Então, assim, eu dependo da corrente elétrica e o número de voltas influencia, como também o comprimento desse fio que eu estou fazendo essas quantidades de voltas ali, certo? Esse eixo pode ser o quê? Pode ser um prego, onde você enrola um fio de luz e vai enrolando só para ver o que vai rolar. Bom, então assim, ó, a gente vai ter que esse cara N por L a gente chama de densidade linear. Tá? Bom, mas isso aqui é muito mais utilizado na parte de acústica da física ali quando vai fazer análise de ondas, beleza? Bom, avançando aqui, pessoal, a gente pode associar o nosso planeta com um ímã gigantesco, justamente pela configuração dele ali. A movimentação do núcleo externo, com ferro e níquel líquidos, garante toda essa mobilidade do sistema, criando a magnetosfera, que nos protege de um calhamaço de BO que o Sol acaba mandando para a gente aqui. Isso é chamado de vento solar, só que ele chega numa intensidade tão grande e tão cavalar, vamos dizer assim, que daí ele consegue destruir um monte de coisas de aparatos eletroeletrônicos. Então, assim, é bem complicado essa situação ali. Então, você tem que ir com bastante calma e cautela, certo? Percebam ali, pessoal, o polo norte geográfico ele está muito próximo do polo sul magnético. Então, assim, a gente vai perceber que a bússola ela se alinha com o polo norte, porque na verdade ela está se alinhando com o polo sul magnético. Entretanto, como a distância desses dois componentes aí não é muito longa, dá em torno acho que de 12 quilômetros, se não me engano, então assim você consegue direcionar. Então, para a gente que estamos aqui na região sul do país, então assim você tem uma bússola apontando para norte, tá, ter 10 quilômetros de diferença lá a, sei lá, 4.000 quilômetros de distância não vai fazer muita diferença para a gente ali. Então, por isso que você consegue fazer uma organização. Tanto que o Exército Brasileiro utiliza muito isso para treino em mata fechada, certo? Avançando aqui, ó, vamos lá. Sobre o campo magnético terrestre, cenário alternativa falsa. O polo norte magnético encontra-se no polo sul geográfico da Terra. O polo sul magnético encontra-se no polo norte geográfico da Terra. O campo magnético terrestre é mais fraco na região dos polos. O campo magnético terrestre é mais intenso na região dos polos. O campo magnético terrestre surge por causa da diferença de velocidade de rotação do núcleo da crosta terrestre. Pessoal, como ele quer saber o que é falso, então assim, ó, o campo magnético ele é mais fraco na região dos polos, justamente porque assim, ele tem uma influência maior conforme ele vai estar se deslocando. Então isso gera esse campo de atuação. Cinturão de Van Allen, entre outras situações ali. Tá? Então aqui, ó, para a gente analisar o que é verdadeiro e falso, então ele fala ali, ó, os primeiros estudos realizados na área do magnetismo foram feitos por Aristóteles no século VI a.C. O filósofo analisou a atração sobre pedras de um minério denominado magnetita. Dois componentes aqui. Aristóteles trabalhou muito com hidrostática, certo? E essa magnetita foi trabalhado pelo menos no século XIII. Então, assim, dá uma diferença bem cavalar ali. Então, a primeira alternativa é falsa. A utilização da bússola provavelmente foi a primeira aplicação prática do magnetismo. Não se tem nenhum tipo de registro histórico anterior a isso. Então, a gente assume que é verdadeiro. A relação entre magnetismo e eletricidade só foi aceita no século XX com os estudos de Michael Faraday. Perfect, Faraday fez isso, foi simplesmente fenomenal e genial. Porém, foi no século XIX, certo? E a alternativa é falsa. O experimento de Ørsted, realizado no século XIX, abriu caminho para os estudos relacionados ao eletromagnetismo. Perfect, depois veio Faraday e arrematou geral isso, tá? Então, letra E é referência.
Depois ali, ó, quando a gente vem analisar a ideia da força magnética, pessoal, percebam que eu tenho como configuração ali, ó, um fio condutor que tem um comprimento, passa uma corrente elétrica, então ele gera um fluxo que a gente vai ter ali gerando força magnética. Agora, eu posso estar analisando isso conforme a atuação do campo. Se eu tenho atuação em um ângulo diferente, então eu tenho que usar o seno desse ângulo. Se todo mundo for perpendicular, então tá tudo certo. Mas aqui, ó, eu consigo estar trabalhando também com outra forma, evoluindo por intermédio da velocidade da carga em atuação. E aí a gente consegue estar vinculando outros componentes. Então assim, ó, e aí usa a regra da mão esquerda. Lembrando que a regra da mão esquerda tem validade para partícula positiva. É isso que a gente tem como representação. Lembrando que a representação magnética, pessoal, ela vai ter ali o xizinho como o campo entrando no plano e a bolinha como o campo saindo desse plano, tá? Então, como eu estou encaminhando essa mensagem para vocês, ele está adentrando no meu plano, representado à direita, e para vocês, como a imagem está saindo, ela vem representada como se fosse pela esquerda, tá? Então, ali quando a gente vem estar trabalhando com a ideia de uma trajetória de partícula, leve em consideração a trajetória sendo ali circular. Então, pela regra da mão esquerda, aponte com o seu dedo indicador em cima do sinal de mais, com o teu dedo polegar, direcione para o centro da estrutura circular e levante seu dedo médio que ele vai fazer a função da velocidade. Então, ele vai ter essa estruturação cíclica que vai estar trabalhando ali. Tá? Já a imagem que se encontra à direita, ele vai estar representando também a mesma configuração, só que o plano saindo. Então, se a minha carga positiva ela se desloca no sentido anti-horário quando o campo está entrando, quando o campo está saindo, ela está no sentido horário, certo? E a representação do raio ser maior ou menor depende do produto da massa pela velocidade. Quanto maior a velocidade ou a massa, mais aberta tem que ser essa curva para que ela consiga estar fazendo de uma maneira mais ampla e generalizada, beleza? Não esqueçam disso. É mais fácil você se deslocar com uma bicicleta fazendo uma curva para a direita do que com um caminhão bitrem carregado até o talo de componentes ali. Então isso tem que ser levado em consideração. Tá? Mais um exercício rapidinho ali, ó. Um elétron se desloca em um campo magnético de intensidade 2 vezes 10 elevado a 3 Tesla, com velocidade de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Qual deve ser o raio da trajetória para que tal fenômeno ocorra? Então, vamos dar uma olhada ali. Então, eu tenho o produto massa vezes velocidade, dividido por campo pela carga. Temos ali a massa do elétron, temos ali, então, a velocidade de deslocamento, certo? Divididos ali pelo campo magnético que eu tenho em atuação e também pela carga. Multiplicando em cima e embaixo, em cima vamos chegar em 27,3 vezes 10 a menos 23, embaixo 3,2 vezes 10 a menos 16, fazendo a divisão 8,53, a notação científica de baixo vai para cima invertendo o expoente, tornando-se positiva, deixando ali como 8,53 vezes 10 a menos 7 metros, é isso que a gente vai ter lá. Então assim, a massa do elétron é pequena, que a gente vai ter ali, apesar da velocidade ser extrema, mas isso faz com que ele tenha um raio relativamente pequeno, certo? É utilizada essa referência para a gente estar trabalhando com microprocessadores, ok? Olha, ó, um campo magnético de intensidade 1,5 vezes 10 menos 5 Tesla é responsável por deslocar uma carga elétrica de intensidade 2 vezes 10 a menos 6 coulombs, com velocidade de 1,5 vezes 10 a 7 metros por segundo. Porém, em determinado ponto da trajetória, esse deslocamento sofre uma deflexão de 30 graus em seu deslocamento. Qual é a força magnética? Então, vamos lá. Ó, então, eu tenho ali o produto do campo, carga, velocidade, certo? Eu vou ter ali, ó, 1,5 vezes 10 menos 5, 2 vezes 10 menos 6, ali 1,5 vezes 10 elevado a 7 e o seno de 30 graus que vale meio ou 0,5. Multiplicando todo mundo, chegaremos ali em 2,25 vezes 10 a menos 4 newtons, beleza? Então é isso que a gente tem ali. Percebam que não é nada diferente das outras revisões que a gente já viu, inclusive, mas aqui de uma maneira bem mais compactada, que eu estou querendo ser mais rápido porque a demanda de conteúdo é bem maior. Bom, avançando agora para o eletromagnetismo, vamos lá. Lembrando que assim, quem fez essa conceituação ali top mesmo foi Michael Faraday, né? Então esse cara simplesmente foi genial. O cara pegava sucata, conseguia fazer coisa da física funcionar. Nossa, o cara simplesmente foi genial. E assim, temos ali um monte de situações ali que foi ele que acabou levando a ciência basicamente no peito, né? Trabalhando com geradores, transformadores, elétricos, simplesmente fenomenal.
Temos ali a lei de Faraday, né, que daí fala que você vai ter que o fluxo magnético por intervalo de tempo, ele vai dar uma determinada voltagem, certo? O sinal de menos aqui mostra que o elemento é não natural, beleza? Então assim, você não vai ter um pé de eletricidade aí na sua casa, então não se esqueça que vai estar ocorrendo, mas depende muito da forma com que você vai ter que o campo que acaba trabalhando ali, em função da unidade de área que você tem ali. E a unidade de medida que utilizamos ali é o Weber, para estar trabalhando com isso. Bom, temos ali basicamente bobinas, né, que acabam trabalhando com isso, ou solenoides que acabam gerenciando de uma maneira mais ampla esse aspecto magnético, aonde a gente consegue perceber que esses elementos ali dependem da quantidade de enrolamentos. Então, assim, você pode pegar uma determinada voltagem, você consegue amplificar muito ela, conforme você vai aumentando a ideia ali desse número ali de voltas. Por isso temos atualmente a bobina de Tesla, que acaba fazendo isso com uma ênfase muito grande. Então temos ali elementos que acabam gerenciando esses componentes, tá? Então assim, ó, onde aquele N representa o número de voltas dessa espira, tá? A equação é a mesma, podem perceber. O que a gente vai ter ali, ó, quando a gente consegue estar percebendo ali a ideia daqueles padrões ali que está mais puxado para o verde e para o vermelho, perceba ali que a gente vai ter polos opostos. Então, assim, a gente vai ter que esse componente acaba trabalhando dessa maneira, onde tem momentos que ele está realmente de frente com aquele ímã, tem horas ali que ele está um pouco mais na lateral, gerando essa unidade de tensão ali que ela acaba sendo alternada. Então, assim, dá essas variações ali que a gente consegue representar naquele gráfico dinâmico na parte inferior. E aí o que acontece? A gente consegue ter com que a ideia de como funciona o gerador. E aqui o que a gente vai ter? O transformador. O transformador depende desse núcleo e depende muito do número de voltas dessa espira. À esquerda temos a espira de entrada, à esquerda a espira de entrada, à direita a espira de saída. Então, dessa forma ou dessa maneira, o que a gente vai ter como referência para estarmos trabalhando ali? A atuação que a gente vai ter ali em função do número de voltas dessa espira que vai estar determinando se você vai estar aumentando ou reduzindo, por exemplo, ali a tensão elétrica, a corrente elétrica. E por isso temos ali nos postes aqueles transformadores grandes ali que justamente ele faz essa referência. Em locais que tem loteamento, por exemplo, muitas vezes aquele transformador ali tem que ser colocado dentro dessa localização. Justamente por quê? Porque ali você precisa de um fluxo de eletricidade um pouco maior, certo? Então, assim, a gente tem essas representações ali, como o caso da Coab, por exemplo. Geralmente você tem transformadores ali mais na região, justamente para manter o fluxo elétrico ali dessas pessoas ali, desses moradores. Se eu pego ali o número de espiras de entrada acaba sendo pequeno perto do número de espiras de saída, o que acontece? Aí eu estou usando esse cara para reduzir a corrente elétrica e aí eu aumento a tensão. E aí é o que a gente usa ali para estar trabalhando ali, jogando no 127 volts, que é o que acontece ali nesses transformadores. Agora, se você inverte o processo, se as espiras de saída ali acabam sendo menores, o que, que vai acontecer? Então aí você vai ter ali a ideia de uma máquina de solda, onde você cai na tensão elétrica, mas se amplifica demais a corrente. Então aí você vai ter todo esse sistema de atuação, certo? Fazendo isso, pessoal, a gente vai ter ali, ó, que nessa ideia de bobinas, então você vai ter esse fluxo com uma imagem mais dinâmica daquela primeira que eu mostrei para vocês, ó. Então essa aqui é a imagem de referência, essa aqui é um ponto mais dinâmico que a gente vai ter ali, ó. E é assim, de uma maneira muito mais frenética do que isso, com uma frequência muito mais elevada, que a gente vai ter que ter a movimentação das turbinas de Itaipu, por exemplo. Então, assim, de uma maneira, num fluxo extremamente maior. E aí, por isso você consegue ter uma produção de eletricidade extremamente ampla, certo? Bom, e aqui, ó, tanto que a gente tem algumas imagens, né, de usinas hidrelétricas, usinas eólicas, temos ali usinas nucleares, temos também usinas de biomassa, que o procedimento é exatamente o mesmo. Você vai ter movimentação cíclica de uma região que acaba produzindo, então, eletricidade. Bom, de uma maneira geral, mais um exercício aqui, ó. Um campo magnético de intensidade 2,75 vezes 10 a 3 Tesla atua em uma região de área de 1,2 metros quadrados. Permanece constante ao longo de 1 minuto. Qual é a força eletromotriz produzida nessa FEM? Então vamos lá. E assim temos com que o fluxo é ali o campo por unidade de área. Então vou multiplicar essas grandezas, chegando ali em 3,3 vezes 10 elevado a 3 Weber. O detalhe que tem ali, pessoal, eu vou retirar esse cara da notação científica, transformando então para 3.300, beleza? Tendo isso, eu vou dividir ele por 60.
que a gente vai ter ali, que é 60 segundos, que tem 1 minuto. E quando eu faço isso, eu vou ter ali uma tensão elétrica induzida de 55 volts. Lembrando que o sinalzinho de menos indica que o processo é não natural, beleza? Por isso dessa atuação. Para finalizarmos, então, temos ali a ideia da física moderna, onde aqui eu já trabalhei em algumas aulas com vocês, algumas das mentes mais brilhantes do início do século XX e que deram toda uma sustentação extremamente ampla para a evolução da ciência ali, tá? Na mecânica quântica, relatividade e mais alguns componentes ali. Temos ali, então, na ideia da relatividade, o paradoxo dos gêmeos, falando com que aquele gêmeo que esteja se deslocando próximo à velocidade da luz, ele vai ter um envelhecimento mais tardio, certo? Então, ali você tem uma expansão, basicamente temporal, certo? Você tem uma contração do comprimento, porque o comprimento acaba reduzindo, mas assim, em apenas uma dimensão ocorre essa redução, certo? E aqui, ó, vamos dar uma olhada ali para a gente estar trabalhando. Ó. Um caminhão com 20 metros de comprimento desloca-se 60% da velocidade da luz. Qual vai ser o comprimento relativístico? Vamos lá? Então, assim, ó, a primeira coisa, eu vou ter que dividir os 60% por 100%. O valor residual, eu coloco o C no final, que indica a velocidade da luz. Trabalhando com essa composição, onde a velocidade, o comprimento relativístico depende do comprimento, e aí vezes a transformada de Lorentz, e aí o que a gente vai ter? Que vai ficar ali na parte de dentro da raiz 0,6c ao quadrado, e aí o que eu vou fazer? Evoluo ele, vai dar 0,36, termo c ao quadrado em cima e embaixo corta, eu vou fazer 1 menos 0,36, que vai dar raiz de 0,64, que a raiz desse cara vai dar 0,8, que multiplicado por 20 vai dar 16. Então temos ali o comprimento relativístico desse caminhão, certo? Avançando aqui, ó, no planeta Terra passa-se um total de 3 décadas, ou seja, 30 anos. Um astronauta desloca-se a velocidade de 0,8 c. Qual é o tempo relativístico? Então, aqui, ó, mesma configuração da equação. Muda a variável ΔL para t. Então, o conceito é o mesmo. Então, assim, ó, o que a gente vai ter lá? Vai ficar, então, aqui, ó, 0,8c ao quadrado, levando em consideração que 0,8 vai dar 0,64, que é o termo ao quadrado, c elevado ao quadrado fica c ao quadrado, aonde a gente vai ter que esse cara pode ser simplificado, então vai ficar 1 menos 0,64, que vai dar 0,36, que vezes 30, a gente vai ter que isso aqui vai dar um total de 12 anos. Opa, desculpa, galera, 18 anos, ok? Só para a gente estar corrigindo ali, certo? Então teremos um tempo ΔT de 18 anos, então olha a diferença, então vai dar 12 anos de diferença que a gente vai ter ali. Ou seja, foi uma viagem temporal de 12 anos para o futuro. Bom, agora aqui, ó, pegando a ideia da massa, né, que a gente vai ter ali como configuração, então ali, ele quer saber qual que é a ideia da massa relativística, que a gente vai ter como atuação, então a gente vai fazer a mesma configuração, certo? Então ali, ó, o deslocamento é de 0,99c, então vou levar ao quadrado, vai dar 0,9801, 1 menos isso, que a gente vai dar raiz quadrada de 0,0199, aonde extraindo a raiz vai dar 0,1410, e eu dividindo a massa do elétron por esse valor vai dar 64,61 vezes 10 menos 31 kg. Perceba um aumento de 7 vezes na massa. Por isso, quanto mais próximo isso se encontra da velocidade da luz, maior, então assim, vai ser a dificuldade de realmente você atingir ela. Porque assim, esse bloqueio acaba sendo natural, porque a massa acaba se aumentando. De alguma forma, ela tenta trollar o próprio sistema. Não se sabe o porquê ou como que isso acontece. Mas sabe-se que isso vem a acontecer ao longo do processo. Bom, e aqui, ó, ele fala, imagina 2 ônibus espaciais, um se desloca 0,4c e o outro a 0,7c. Então, ele quer saber ali qual será a velocidade relativística que a gente vai estar trabalhando ali, ó. E aí, dentro dos nossos componentes que a gente tem ali, ó, a gente vai ter algumas atuações. Aí ali a gente vai ter o deslocamento, quando ocorre no mesmo sentido ou sentido oposto. Então, para o mesmo sentido, a gente vai ter ali uma ideia da aproximação, certo? Então, a gente vai ter ali V' igual a V menos 1, 1 menos V vezes U dividido por C ao quadrado. Trabalhando com isso, sempre valor maior menos o menor. Então, 0,7c menos 0,4c, que na parte de cima resulta em 0,3. Embaixo, 1 menos 0,7 vezes 0,4 vai dar 0,28. Termo c ao quadrado em cima e embaixo simplifica. Embaixo, vou fazer a conta de menos, certo? Onde a gente vai ter que 1 menos 0,28 vai dar 0,72. E 0,3 dividido por 0,72 vai dar 0,416c.
certo? Então, assim, beleza, tá abaixo de 1, então tá tranquilo dentro dos aspectos da relatividade. Agora, no afastamento, como a distância, um está indo no sentido positivo, o outro no sentido negativo, vai ter uma regrinha de sinal ali. Percebam que ali vai aparecer menos com menos vai dar mais. Na parte de cima, parece que ele extrapola a velocidade da luz, mas a parte de baixo vem como um fator de correção. Então, percebam que sempre o número de cima é menor do que o valor de baixo, e fazendo essa divisão, teremos ali 0,859C. Perfeito? Então está dentro da margem da relatividade, tudo certinho, tudo tranquilo, certo? Então vamos lá. Com essas ideias, pessoal, a gente consegue perceber assim que tem uma deformação no que a gente chama de tecido espaço-tempo. E essa deformação, ela acaba aparecendo ali de maneira com que você consiga perceber que a luz se desvia quando você tem ali uma zona de gravidade intensa, no caso o Sol, que a gente pega como referência, então a gente vai ter como atuação, certo? Bom, efeito fotoelétrico, então o que a gente vai ter ali, ó, conforme uma determinada intensidade específica de incidência, isso vai fazer com que você arranque alguns elétrons, certo? Gerando então ou produzindo eletricidade por intermédio de luminosidade, ou seja, quando eu estou mexendo com luz, então com placas solares, eu consigo proporcionar energia elétrica que vem oriunda do Sol, certo? Avançando aqui, ó, o que ele fala, determine a frequência mínima de corte cuja função trabalho seja 2,3 eletronvolts. E ele dá ali a nossa constante de Planck, como 4 vezes 10 elevado a 15, menos 15 eletronvolts. Beleza? Então, assim, ó, ele quer saber a frequência mínima. Então, minha energia inicial é zero, não estou produzindo nada. Então, o que acontece? Evoluindo o nosso sistema, a minha função de trabalho divididos ali pela minha constante de Planck vai gerar a frequência inicial, que é a frequência mínima que a gente vai ter ali. Substituindo os valores, eu vou ter ali 2,3 divididos por 4 vezes 10 elevado a menos 15. A gente vai ter um valor de 0,575 vezes 10 elevado a 15, que deslocando a vírgula ali para a direita, eu reduzo 1 do meu expoente, deixando ali com uma frequência mínima de 5,75 vezes 10 a 14 Hz, certo? Então essa é a frequência mínima que a gente vai ter para movimentação ali dos elétrons, para que ele comece a se movimentar, e daí depois ele começa a produzir eletricidade com uma grande ênfase, ok? Bom, de uma maneira geral, a gente deu um apanhado geral em todos esses componentes, e agora, gente, eu deixo com vocês ali a responsabilidade de vocês terem uma boa avaliação, ok?